Confira essa lapada. Gostaria de saber se esse caso do Banco Master atinge o governo, constrange o governo e, em especial, o PSOL, que tem esse histórico de enfrentamento com o sistema financeiro. Matheus, você citou alguns nomes que as especulações sobre investigações associam. Você esqueceu de citar outros, como, por exemplo, o governador Ibanez, o governador Cláudio Castro, o governador Tarcísio de São Paulo, figuras ligadas diretamente ao bolsonarismo, o senador Ciro Nogueira, frequentemente citado nessas investigações, né? O nosso posicionamento é muito simples e direto. Que seja investigado, doa quem doer, ponto. Que haja investigação, que ela aconteça, é o que a Polícia Federal está fazendo. É sinal, inclusive, de que nós temos uma Polícia Federal nesse país que não está aparelhada, como o Bolsonaro tentou fazer no governo dele, né? Investigando Chico e Francisco. E é como tem que ser feito. Como, aliás, o governo do presidente Lula fez através da CGU, que tem um ministro indicado pelo presidente da República, CGU que ficou esvaziada no governo anterior, em relação ao caso do INSS. E é assim que tem que ser. Não pode ter compromisso com o erro e a investigação seja feita sem precipitações, né? Sem antecipações de culpa, mas uma investigação com transparência e com lisura. Agora é muito importante a gente trazer o conjunto dos nomes das pessoas que têm saído nas especulações. Muitas delas com vínculo direto e orgânico com o bolsonarismo, sem falar dos governadores de direita e extrema-direita de vários estados do Brasil. Parte da entrevista também tratou sobre o cenário eleitoral em São Paulo, onde Boulos detonou o governo Tarcísio, declarando que ele não deixa uma marca positiva do seu mandato. Primeiro, a gente não sabe se o Tarcísio de Freitas é candidato à reeleição ou candidato à presidência da República. Ele diz que é candidato à reeleição, mas parece que a própria esposa dele não concordou muito com isso no Instagram semana passada, e ele mesmo dá sinais trocados querendo ser candidato à presidência da República. Então, é uma coisa que não está definido o palanque do lado de lá. Agora, mesmo que ele seja candidato à reeleição, quando chegar na campanha, ele vai ter que explicar muita coisa. O Tarcísio foi o governador que há um ano defendeu a privatização da Sabesp, jurando de pé junto que o serviço ia melhorar e que não ia aumentar a conta. E nos primeiros dias desse ano, a gente teve aumento de conta, reajuste da Sabesp, e São Paulo está vivendo uma falta d'água que só é comparável ao racionamento de 2014. Né? Quem é de São Paulo vai se lembrar, há pouco mais de 10 anos, teve um racionamento fortíssimo por causa do sistema Cantareira. Se você olhar os níveis hoje do sistema Cantareira e do sistema integrado de abastecimento de São Paulo, estão abaixo do que estavam no início de 2014, em janeiro de 2014. Não houve obras para poder melhorar o processo de abastecimento e tudo mais. Então veja, você está tendo falta d'água, né? Você está tendo problemas crônicos no estado, o próprio problema da segurança, o Tarcísio de Freitas se coloca como alguém com a bandeira da segurança, com a preocupação da segurança, que é de São Paulo, sabe, ninguém consegue andar com um celular tranquilo, ninguém consegue andar tranquilo nas ruas de São Paulo, não há sensação de segurança, né? Nós temos problemas em todas as áreas, na educação, mas São Paulo, veja, é o estado mais rico do Brasil, e você tem o índice da educação pública de São Paulo no IDEB, a remuneração dos professores do estado de São Paulo, que o Tarcísio tem para mostrar foi querer tirar livro didático, substituir professor por chat GPT e botar major e coronel para dar aula em escola militar. Então, uma coisa é quando você está no governo e não se tem um debate público eleitoral. Quando for pro momento das eleições, o Tarcísio vai ter que se explicar de muita coisa sobre a gestão dele. Qual é a marca da gestão Tarcísio? O que o Tarcísio fez para o povo de São Paulo nos últimos 3 anos? Esse debate vai aparecer na eleição e eu tenho muitas dúvidas que ele se saia bem de um debate de balanço como esse. O ministro também comentou sobre uma possível candidatura de Fernando Haddad para o governo do estado. Assim, eu não tenho procuração para falar pelo Fernando Haddad ou por qualquer outra liderança que possa ou não ser candidata em São Paulo. Agora, logicamente, o Haddad é alguém que tem um capital eleitoral, foi o candidato do nosso campo na última eleição ao governo do estado, apesar de não ter ganho a eleição, teve um bom resultado no segundo turno com o Tarcísio. Agora, esse é um debate que eu acredito que o presidente Lula está fazendo com ele, como fez e fará com outras lideranças, para que a gente tenha um palanque competitivo em São Paulo. São Paulo, Tainá, você sabe, é o maior colégio eleitoral do país. Então, um acerto em São Paulo, de ter uma chapa que seja competitiva, é decisivo para a eleição nacional. Foi assim em 2022. Se você comparar a eleição de 22 com a de 18, né, a esquerda, o presidente Lula, o nosso campo, ganhou mais de 2 milhões de votos em São Paulo de uma a outra, que foi justamente a diferença com a qual o presidente Lula ganhou do Bolsonaro, hoje na cadeia, na eleição de 22. Então, o palanque em São Paulo é muito importante. Eu não tenho condições de falar em nome de outras lideranças a respeito da candidatura. Agora, eu acho que o nosso campo, de maneira geral, tem essa compreensão da importância de jogar peso e fazer sacrifícios para o palanque de São Paulo. Boulos aproveitou a entrevista para criticar o projeto de anistia e detonar ainda mais os golpistas condenados. A posição do presidente Lula sempre foi firme em relação a esse tema. Nem anistia raiz, nem anistia Nutella, light ou como quer que se chame, que é o caso da dosimetria. Na hora de propagar golpe de Estado, todos eles eram valentões. Vinham aqui, ó, aqui na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, gritava, xingava, fazia a minha com a mão. Na hora de responder pelos seus crimes, ficam chorando por anistia. Até o Bolsonaro, que era o valentão maior, foi pedir desculpa pro Xandão e querer ser vice dele na audiência do Supremo. Então veja, isso é inadmissível, as pessoas têm que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Participaram de uma trama golpista, tem que responder por ela, sem nenhum tipo de anistia, de dosimetria, o que seja. Essa é a posição do presidente e vai atuar para tentar manter o veto. Se vai manter ou não, depende dos votos no Congresso Nacional. Isso não depende apenas da vontade do presidente Lula. Outra lapada de Boulos na entrevista foi sua resposta sobre o trabalho da sua secretaria com os entregadores de aplicativo. Confira. Ministro, queria voltar no tema dos trabalhadores por aplicativo. Ainda tem um quê de uma rapadura, como se diz lá em Minas Gerais, pra gente conseguir azeitar esse projeto de uma maneira que ele esteja pronto para ser votado, né? Tem alguns pontos que me parece que ainda são conflitantes. Eu queria ouvir qual é a proposta do governo. Por exemplo, como ficaria a previdência desses trabalhadores? O que o governo defende? E como evitar que depois esse custo seja repassado ao produto final e aí fique mais caro para o consumidor final ter acesso a esse tipo de serviço que hoje vem por meio das mãos e das rodas, né, desses trabalhadores todos. Isabel, eu acho que é importante, sua pergunta me dá uma oportunidade para trazer aqui uma situação que as empresas, inclusive, têm jogado na mídia dizendo, qualquer direito ao trabalhador, uma regulamentação que garanta direitos a esses trabalhadores vai aumentar o preço. O nome disso é terrorismo econômico. Sempre fizeram isso. Aliás, fazem isso desde o século passado. Lá nos anos 40, quando Getúlio Vargas garantiu o 13º, quando ele garantiu férias, salário mínimo, a gritaria era que isso ia gerar desemprego, que as empresas iam embora do país, que isso ia gerar inflação. Isso foi em 1940, 43. Depois disso, o Brasil viveu até 1980 os 40 anos de maior crescimento econômico da sua história. Então, as empresas, quando se trata de garantir direito para o trabalhador e melhoria das condições para o trabalhador, elas nunca aceitam. Elas sempre gritam. Elas sempre ameaçam que isso vai gerar um aumento do custo final. Vamos pegar esse caso dos trabalhadores de aplicativo. Veja, eu trouxe o caso do Uber. A taxa de retenção é de 40%. Sim, a Espanha já aprovou lei para reduzir uma taxa máxima a 20%.
Pra perguntar se aumentou. Aliás, a Uber, eu vi essa matéria na CNN no início do ano, a Uber foi uma das responsáveis pela inflação do ano passado, que aumentou em 30%, 40% os preços, sem ter aumentado o ganho do trabalhador. Então, eles já aumentam o preço sem aumentar o ganho do trabalhador. Aí vão dizer que vão aumentar se o trabalhador ganhar? Mexa um pouquinho aí nessa taxa de agiotagem que estão cobrando, arrancando do trabalhador. A mesma coisa pro iFood em relação aos motoqueiros. Quem se arrisca no trânsito das grandes cidades são os motoqueiros. Quem tá ali, né, gastando tudo, tempo, energia, trabalho, a sua moto, o combustível que ele paga, são essas pessoas. Aí, o pedido dos motoqueiros, inclusive, era de R$ 7,50, que é a taxa mínima, para R$10. O relator, que inclusive é de um partido de direita, do Republicanos de Pernambuco, o relator Augusto Coutinho, fez um relatório muito digno. O relator aumentou para R$ 8,50. Nem chegou perto do que os trabalhadores estavam pedindo. Aí vem lá o iFood a 99, as empresas dizem, não, nós vamos ter que aumentar o preço. Ora, né, tem a responsabilidade. Essas empresas hoje não garantem nenhum direito para o trabalhador. Em relação ao modelo previdenciário, o que está proposto no texto do relator Augusto Coutinho é uma contribuição previdenciária de 25%, sendo 20% para as empresas e 5% para os trabalhadores. E essa contribuição previdenciária só sobre o ganho real desses trabalhadores, não sobre o valor total da tarifa. Então, é o que nós estamos discutindo com os trabalhadores no grupo de trabalho. Eu acho que a proposta para em pé, ela precisa de alguns ajustes, é verdade, os trabalhadores têm apontado isso, né? E vamos discutir com o relator, com o presidente da Câmara, com o ministro do Trabalho, para construir esses ajustes no relatório, mas não dá para ficar nessa situação de que você quer garantir dignidade para um trabalhador. Nós estamos lá, eu peço iFood na minha casa. Agora a gente está lá em casa que o trabalhador chega debaixo de chuva e nós não vamos olhar para esse trabalhador? Né? Isso não é razoável. Essa é uma questão de humanidade. Sequer deveria ser uma questão partidária, pura e simplesmente. Tanto é que um relator de um partido de direita fez um relatório incorporando várias das reivindicações do trabalhador. É isso que nós defendemos. Agora, as empresas ficarem fazendo esse terrorismo econômico, ameaçando a população com aumento de custo para poder garantir o mínimo para os trabalhadores, chega a ser vergonhoso. Isso é o básico, é dignidade para os trabalhadores. A gente não pode ter a tecnologia do século XXI com a exploração trabalhista do século XIX. E é isso que está acontecendo nessas categorias e o presidente Lula pediu para eu olhar para essas pessoas. Junto com o ministro Luiz Marinho, nós estamos fazendo isso no governo. A conversa com o presidente Hugo Mota foi boa. Vamos sentar ainda antes do fim do recesso, agora na semana que vem, para buscar alinhar texto junto com o relator e tentar chegar a um acordo que vote agora, ainda nesse semestre, e garanta direito para essas pessoas que trabalham o dia inteiro,